Pessoal, presta bem atenção nesse vídeo que eu quero compartilhar com você aqui neste exato momento. Eu vou junto acompanhar com você aqui, tá bom? Presta atenção nesse marabalismo que o pastor Juliano Fraga ele faz. Acompanhe aqui comigo neste exato momento, acompanhe aí. E quando a igreja for tomada desta terra, a igreja vai ter um encontro nas nuvens com os que morreram em Cristo e o encontro, que é o apântesis, o encontro nos ares com o nosso Senhor. O que nós precisamos ter em mente é que no decorrer da história da igreja, muitos homens sinceros, outros não, eles afirmaram em datas alusivas o retorno de Cristo. Por exemplo, nós vamos ter Guilherme Miller, que ele era um pastor batista, um fazendeiro americano. Ao estudar o livro do profeta Daniel, ele chegou à seguinte conclusão, que Jesus voltaria no ano de 1843. E Jesus não voltou, ele retornou a fazer os cálculos em Daniel, e ele afirmou que Jesus voltaria então no ano de 1844, que ele havia errado os cálculos por um ano. E na verdade Jesus não voltou. Se você quiser, você pode dar um Google lá na sua casa, escrevendo o grande desapontamento adventista. É realmente o desapontamento que houve nos Estados Unidos com a igreja do Advento, ainda que eles neguem, mas o Guilherme Miller, ele aparece como um fundador dos adventistas do sétimo dia, que posteriormente, através de Ellen White e os demais pastores e teólogos adventistas, eles vão dizer que Jesus realmente voltou, que o Guilherme Miller não havia errado, mas Jesus não voltou no arrebatamento para buscar a igreja, mas ele saiu do seu trono para o Santíssimo, para expiar os pecados de 1843 até agora, o que é chamado de juízo investigativo. Claro que isto não tem amparo bíblico. Você percebeu o marabalismo para poder sempre tem que chegar nos adventistas do sétimo dia. Não sei o porquê disso. Vamos lá. Primeiramente, Guilherme Miller, ele era batista, não um adventista, tá bom? Segundo, a igreja adventista do sétimo dia, ela foi organizada em 1863. E Guilherme Miller morreu em 1849. Como que pode Guilherme Miller ser um membro da igreja adventista do sétimo dia, sendo que ele era batista? Agora, se você me perguntar se os adventistas analisou o que Guilherme Miller estudou, estaria corretamente no que ele havia estudado? Ele estava correto. O que aconteceu aqui é que uma data foi dada por ele sobre a questão da volta de Jesus, e isso é bíblico, ninguém pode dar uma data para a volta de Jesus. A data estava certa, mas o evento estava errado. Tá bom? Então, há um marabalismo aí sempre para poder querer chegar nos adventistas do sétimo dia. Sempre tem que chegar nos adventistas do sétimo dia. E nós temos, por exemplo, na última fala dele aí, que ele diz que não tem respaldo bíblico nenhum sobre o que Guilherme Miller estudou em relação ao santuário, a purificação do santuário. Vamos lá. Eu tenho aqui umas 20 folhas nas minhas mãos. Mas nós não vamos fazer isso aqui, senão eu vou ficar aqui falando sozinho e você vai me deixar aqui, sozinho. Ou pode até sair do vídeo. Eu vou pegar aqui resumido dos resumidos, tá bom? Vamos lá. Apocalipse capítulo 11, versículo 19, diz assim, ó: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. O que me chama a atenção é que Deus pediu para que Moisés fizesse um santuário semelhante ao que há no céu. E aqui nós estamos vendo João, o profeta João, vendo o santuário semelhante ao que Moisés construiu aqui na terra, tá bom? Outro ponto, Hebreus capítulo 8, versículos do 1 a 2 diz assim, ó: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então aqui nós vamos encontrar o seguinte: o sumo sacerdote era o líder do sacerdote no santuário celestial. Quem ocupa essa posição hoje é quem? Jesus. Você pode dizer, não, ainda não é o suficiente, tá bom? Ainda não é o suficiente. Como é que pode provar que existe um santuário no céu e que Jesus, por exemplo, mudou do lugar santo para o Santíssimo em 1844? Vamos lá.
Aqui, por exemplo, em Daniel, capítulo 8, versículo 14, diz assim, encontramos uma importante profecia referente ao santuário. Em Daniel, por exemplo, 8, versículo 14, diz assim, até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. Até aqui você não está entendendo, mas vamos lá, vamos chegar lá. Quando que seria, por exemplo, o início dessa profecia? Mas para entender as 2.300 tardes de manhã e o santuário seria purificado, aqui nós vamos entender o seguinte, que nesse caso de dia, não representa literalmente um período de 24 horas, mas sim um ano. Onde é que eu encontro esse texto aí para provar que, de fato, dia é ano? Vamos lá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Está em Ezequiel, capítulo 4 e o versículo 7. Então vai juntando aí. Então, se o anjo disse para Daniel que seria 2.300 tardes de manhã e o santuário seria purificado, profeticamente falando, esses dias são anos. Então será 2.300 anos e o santuário será purificado. Outro elemento aqui importante, outra parte importante, é que a visão da tarde e manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes, Daniel. É para dias distantes. Está em Daniel, capítulo 8, versículo 26. Daniel fica confuso, não entende aqui a situação, que nem muitos não entendem a visão de que Daniel teve aqui sobre essa mensagem que ele recebeu, semelhante ao que aconteceu aqui agora com o pastor Juliano Fraga, tá bom? Ele não entende, não compreende, ou ele entende e finge não entender, tá bom? Então, eu, por exemplo, não tenho diplomas, não tenho teologia, não sou formado apenas no ensino médio, mas sou um leigo, engateando aí nos caminhos do Senhor, mas que já conhece muitas coisas em relação à profecia. Imagine um cara que tem diplomas, é pastor, não entende uma situação como essa. Eu, um leigo, entendo uma situação dessa. Então vamos lá. Outro ponto interessante é que Daniel, capítulo 9, versículo 25, diz assim, desde a saída, ele diz assim, sabe, entende, Daniel. O anjo falando para Daniel, sabe, entende. Depois de Daniel ter feito aquela oração, a oração para entender essa profecia aqui. Aí o anjo diz, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Viu só? O anjo deu aqui um aviso, olha, é quando for ordenado, assinado, for dada a ordem para que o povo fosse para Jerusalém e ali houvesse a reconstrução dos muros e do templo. Então essa data se deu, sabe quando? Sabe quando isso foi assinado? Em 457 depois de Cristo. Qual foi o período aí que aconteceu? O que aconteceu mais? Vamos lá. Sabe o que aconteceu mais aqui? Diz assim, deixa eu passar aqui rapidinho. Aqui nós vamos ter, por exemplo, em 457 foi a data, a ordem para reconstruir os muros em Jerusalém, do ano 457 até o ano 408. O que foi que aconteceu nesse período aqui? A reconstrução, em um período de 49 anos, dos muros e do templo. Aí o que aconteceu com o restante dos anos? Vamos lá, as 70 semanas, quando ela se completaria? Se nós pegarmos do ano 457 até o ano 34, da morte de Estevão, nós vamos ter a profecia das 70 semanas. E o que aconteceu nesse período aí, do ano 457 até a morte de Estevão? Nós vamos ter a ordem dada pelo rei Artaxerxes para poder reconstruir os muros e o templo, para poder liberar o povo, né? O muro e o templo foi construído no ano de 408, foi concluído. Tivemos um período de 49 anos. Segundo ponto interessante. O terceiro, aí já vamos lá para o Novo Testamento, foi o que aconteceu no ano 27. O batismo de Jesus. Aqui nós vamos ter um outro evento. Eu estou apenas resumindo aqui dos resumidos, tá bom? Para que a gente possa entender essa situação. Se você quer um vídeo melhor explicando, você pode procurar, por exemplo, o pastor Arilton Oliveira, o pastor Michel Borges, o pastor Eleazar Domini, tá bom? Você pode pesquisar sobre o assunto do santuário celestial, com esses pastores aí. Eu tenho certeza que sua mente será iluminada
em nome de Jesus. Um outro ponto interessante é que no ano 31 também, né, nós vamos ter a morte de Cristo, e no ano 34 nós vamos ter aqui, por exemplo, o apedrejamento e a morte de Estevão, e é exatamente aqui aonde a pregação do evangelho agora se expande para os gentios, tá bom? Agora nos resta quantos anos? 1810. 1810 anos. E Guilherme Miller está certo. Em 1844, houve a saída de Cristo do lugar santo para o Santíssimo. Ele deu uma data para a volta de Jesus. E não foi isso que aconteceu. A data estava certa, mas o evento estava errado. Tá bom? O que nos resta agora é que estamos sendo julgados neste exato momento pelo nosso Jesus. Portanto, estude aí essa doutrina do santuário. Eu tenho certeza que você será bem-sucedido, será uma pessoa iluminada, será uma pessoa abençoada. Tá bom? Eu queria muito compartilhar, ter uma aula aqui, na verdade, com vocês. Tem aqui 20 folhas nas minhas mãos. Mas eu espero um dia compartilhar sobre esse assunto aqui de forma completa, tá bom? A ideia desse vídeo aqui é mostrar que o pastor Juliano Fraga está totalmente equivocado. Ele faz um marabalismo, não só ele, mas outros, simplesmente para distorcer. Eles pegam verdades com mentira, embriagam os fiéis, que é o que eles sabem fazer, né? Manipular os fiéis. Mas estude a Bíblia assim como Jesus pediu para que examinasse as Escrituras, tá bom? Então que o nosso bom Deus, ele nos abençoe. Um forte abraço para você aí em Cristo Jesus.